É exclusivo. Saiu agora 4 notícias do Peixão que tá pegando fogo. E a última, meus amigos, essa tá quente, viu? E eu te garanto, tem polêmica pesada envolvendo Neymar, tem bronca direta com a CBF, tem discurso forte do presidente Marcelo Teixeira. E ainda tem sinais de melhora da equipe com Vojvoda, que já começa a mudar a cara desse time. Além disso, tem notícia quente sobre a situação de Gabriel Brazão para o clássico contra o São Paulo. Então, se você ama Menso Santos, fica até o final, porque cada detalhe pode fazer a diferença para o futuro do nosso Peixão. E no final quero saber sua opinião. Domingo, Arena MRV Belo Horizonte. O Santos entrou em campo pressionado pela tabela, brigando ponto a ponto para se manter fora da zona de rebaixamento. O empate em 1-1 até que poderia ser encarado como um copo meio cheio, afinal o time mostrou resiliência. Buscou o resultado no final e ainda sofreu com a expulsão de Zé Ivaldo e a lesão assustadora de Gabriel Brazão. Mas o que mais ficou marcado foi um lance polêmico envolvendo ninguém menos que Neymar. Aos 5 minutos do primeiro tempo, ele recebeu dentro da área, dividiu com Gustavo Scarpa e caiu após o choque. O árbitro Bruno Arleu de Araújo mandou o jogo seguir, o VAR, comandado por Wagner Revai, sequer chamou para revisão, e o lance terminou em revolta da torcida santista. Para muitos, um pênalti claríssimo que poderia ter mudado completamente a história da partida. E não ficou por isso mesmo. Já nesta segunda-feira, o executivo Alexandre Matos representou o Santos em uma reunião com a comissão de arbitragem da CBF. Ali, ele foi direto, criticou a atuação de Bruno Arleu e cobrou explicações. O mais surpreendente é que, segundo informações da Rádio Itatiaia, 3 dos 4 árbitros presentes admitiram que teriam marcado o pênalti em Neymar. Entre eles, ninguém menos que Rodrigo Sintra, presidente da comissão de arbitragem. Ou seja, até dentro da própria entidade houve reconhecimento de que o Santos foi prejudicado. Isso só aumentou a sensação de injustiça e fez o torcedor se sentir lesado mais uma vez. E não foi só o Alexandre Matos que colocou pressão. O presidente Marcelo Teixeira também usou a sua voz para expor a insatisfação. Em participação no programa Seleção Sport TV, ele foi duro. A entrada pode lesionar o jogador Neymar. Não temos situações aplicadas de forma correta. Isso nos preocupa bastante. Não temos notado mudança na postura, mesmo com alertas à comissão de arbitragem. Foi um pênalti claríssimo no Neymar, disse ele. Esse desabafo mostra que o clube não pretende mais aceitar calado as falhas de arbitragem que vem acontecendo contra o Peixe. E é esse tipo de postura que para muitos torcedores faltava na direção do Santos. Enquanto isso, dentro de campo, o Santos começa a dar sinais de evolução sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. No vestiário, antes da bola rolar contra o Galo, o técnico argentino deixou claro o que espera da equipe: concentração, intensidade e união. Em discurso divulgado pelo próprio clube, ele disse: concentra desde o primeiro minuto. Uma jogada atrás da outra. Boa cabeça de todos. Jogar juntos, entendidos? Atacamos juntos, defendemos juntos. Criatividade e liberdade, mas com responsabilidade. Essa fala caiu muito bem entre os jogadores e até entre os torcedores que puderam acompanhar. É um estilo de liderança que mistura cobrança com motivação. E dentro de campo, esse espírito já foi visto. O Santos dominou o primeiro tempo, foi intenso, pressionou alto e criou boas chances. Neymar, apesar de ser protagonista da polêmica, acabou desperdiçando oportunidades. Mas o time como um todo mostrou evolução. O problema é que, com a expulsão de Zé Ivaldo, o jogo virou. O Atlético Mineiro passou a controlar, abriu o placar, e parecia que o Peixe voltaria para a baixada com uma derrota amarga. Só que no fim o Santos arrancou o empate com um gol de pênalti de Tiquinho Soares, mostrando que apesar das dificuldades, há um espírito de luta na equipe. Depois do jogo, Vojvoda reforçou a mensagem: todos vão ter oportunidade. Sim, vocês devem treinar. Seu trabalho é treinar e quando entrar, render. Temos que jogar com esse espírito, porque a qualidade está aqui. Mas a situação no Brasileirão continua preocupante. O Santos está na 16ª colocação com 23 pontos, apenas um a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Ou seja, qualquer tropeço pode custar caro. E o próximo desafio é logo um clássico contra o São Paulo domingo que vem na Vila Belmiro. E aí entra outro problema. O goleiro Gabriel Brazão, que deixou o campo de ambulância após levar uma pancada no rosto, deve ser desfalque. De acordo com o jornalista Wagner Frederico, o Peixe terá que seguir um protocolo médico, e Brazão ficará 5 dias sem treinar. Isso significa que ele só poderia voltar às atividades na véspera do clássico, o que praticamente inviabiliza sua presença.
A tendência é que Diógenes, que entrou muito bem contra o Atlético Mineiro, seja o titular no Sansão. Vale lembrar que, depois da saída de Brazão, Diógenes fez grandes defesas e ajudou a segurar o empate. Ou seja, torcedor, o Santos chega para o clássico contra o São Paulo com um clima de indignação por causa da arbitragem, com cobranças fortes na CBF, mas também com sinais de evolução dentro de campo. É como se o time estivesse entre dois caminhos, de um lado, a revolta e o risco na tabela, de outro, a esperança que Vojvoda traz com seu estilo de trabalho. A pergunta que fica é, até onde essa união entre elenco, diretoria e torcida pode levar o Santos nessa temporada? Será que, com Vojvoda, o time finalmente vai conseguir escapar da pressão da parte de baixo da tabela e começar a sonhar com voos mais altos? E agora eu quero ouvir de você, torcedor do Peixão. Você acha que foi pênalti no Neymar? Concorda que o Santos vem sendo prejudicado pela arbitragem? E mais, o que você está achando das primeiras mudanças do Vojvoda no time? Acha que esse estilo dele pode realmente fazer a diferença? Deixe a sua opinião nos comentários porque ela é muito importante para a gente continuar esse debate. E já que a gente está falando de Neymar, tem mais um ponto importante nessa história. Mesmo com toda a polêmica do pênalti contra o Atlético Mineiro, a comissão técnica do Santos segue confiando que o camisa 10 vai ser decisivo até o fim do Brasileirão. O técnico Juan Pablo Vojvoda, por exemplo, deixou claro depois do jogo que acredita na evolução do craque. Ele elogiou a postura do Neymar no primeiro tempo em Belo Horizonte e disse que quer ver o melhor dele nessa reta final. O que você acha, torcedor? Dá para confiar que o Neymar vai crescer no momento mais difícil do campeonato? É verdade que o desempenho do Neymar ainda está bem longe do que o torcedor esperava desde a volta ao futebol brasileiro. Contra o Galo, por exemplo, ele teve oportunidades claras para decidir, mas acabou desperdiçando chances que poderiam ter dado 3 pontos preciosos ao Santos. Mas, segundo Vojvoda, isso não é motivo de desespero. Pelo contrário, o treinador garante que acredita na recuperação do camisa 10, tanto pelo que ele pode entregar em campo quanto pela liderança que já vem mostrando nos bastidores. E você acredita que o Neymar pode recuperar esse protagonismo que todo mundo espera dele? E os números ajudam a explicar um pouco essa cobrança. Até agora no Brasileirão, Neymar disputou 13 partidas, sendo titular em 11 delas, e marcou apenas 3 gols, um contra o Flamengo em julho, e 2 diante do Juventude. De acordo com dados do SofaScore, ele tem uma média de pouco mais de 2 finalizações por jogo, mas só um chute certo em média. Além disso, já desperdiçou 6 grandes chances no campeonato. É um desempenho abaixo do esperado para quem pode ser a referência técnica do time, mas que ainda pode crescer bastante com confiança e sequência. Na sua opinião, torcedor, esses números são preocupantes ou ainda dá tempo do Neymar virar a chave e ser decisivo? Enquanto o Santos aposta na recuperação de Neymar para fugir da parte de baixo da tabela, outra notícia caiu como bomba nos bastidores. A condenação do clube na FIFA por causa da demissão de Pedro Caixinha. Você lembra, torcedor? O português foi desligado em abril, depois de uma derrota para o Fluminense no Maracanã, quando a pressão já era enorme sobre o trabalho dele. O problema é que a comissão técnica entrou com ação na FIFA cobrando o pagamento integral da multa rescisória, que era de 15 milhões de reais. Na época, a diretoria até tentou um parcelamento, mas não houve acordo. Os portugueses argumentaram que havia uma cláusula clara no contrato. Em caso de demissão, o valor deveria ser pago integralmente e à vista. E agora a conta chegou. Segundo o portal Trivela, a FIFA determinou que o Santos pague 2 milhões de euros, algo em torno de 12,8 milhões de reais na cotação atual, em até 45 dias. O clube ainda pode recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte, mas, para isso, teria que depositar de imediato R$500 mil. E o risco é grande. Se perder novamente, a dívida ainda viria acrescida de juros, aumentando ainda mais a dor de cabeça financeira. Ou seja, além da luta dentro de campo contra o rebaixamento e da polêmica da arbitragem, o Peixe também volta a encarar problemas sérios fora de campo, que podem pesar demais no planejamento. E aí, torcedor, você acha que vale a pena o Santos recorrer, mesmo correndo o risco de aumentar ainda mais a dívida, ou melhor é pagar logo e virar essa página?